Vamos ver a introdução, que diz o seguinte: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer, como está em Gálatas 6:7. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentado diante do Senhor, enquanto avançamos neste estudo, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Então Gálatas 6:7 fala que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então olha só, eles estavam fazendo uma coisa santíssima a Deus e resolveram fazer a sua maneira. Resolveram dar um jeitinho, né? Assim estão os cultos hoje. As pessoas estão aí fazendo cultos, 70%, 80% dos cultos é só música. Então não existe mais espaço para Deus nos cultos. Deus não pode mais falar, Deus não pode mais curar, não pode batizar no Espírito Santo, não pode libertar. Não tem mais tempo para Deus. Então os cultos são feitos já, tudo programado, tudo escrito, quem vai cantar, quem vai pregar, tem hora para tudo, tem hora para acabar, tem hora para tudo. Tudo regulamentado pelo homem, sem a presença de Deus. Ninguém dá espaço para Deus. Mesmo que Deus esteja fazendo até milagres, o culto tem horário para acabar, é essa hora, o povo tem que assistir televisão, assistir Fantástico, o povo tem que comer, encher a pança, comer pizza. Tem horário, é rígido o horário. Só que antes deveria ter pensado nisso, ao ficar cantando 1h20, 1h30, cantando. Então deveria ter pensado nesse tempo antes, não é? Então o culto deve ser bem organizado, e na Bíblia tem lá, o culto tem que ter doutrina, tem que ter salmo, tem louvor, tem adoração, mas lá também tem o que? Línguas, interpretação, tem profecia, tem manifestação de Deus. Então nós estamos fazendo tudo, mas não deixamos Deus fazer nada, não deixamos nem Deus corresponder ao culto, para ver se ele está satisfeito com o culto ou não, se ele confirmou esse culto ou não, se ele ficou alegre com esse culto ou não. Queremos aproveitar e dizer para você que esse som que sai ao fundo, né, é um alarme de uma construção bem aqui em frente à minha casa, né? Quando não tem um cachorro latindo, quando não tem um galo cantando, né? Eu gravo o programa na terça-feira, 3h30 da manhã, mas agora tem um alarme tocando aqui em frente. Então, infelizmente, né, nós não temos condição de ter ainda um estúdio arrumadinho, a prova de som, né, um microfone de lapela bom e tal. Não temos isso ainda. Então, se quem quiser nos ajudar, nós sempre colocamos aí o nome da nossa conta, né? Então, você nos ajuda e nós podemos fazer uma coisa mais excelente. Também você pode contribuir nos convidando para estarmos aí. Você nos dá uma oferta para ajudar-nos, tá? Nós damos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre missões, sobre dons do Espírito Santo, sobre família, né? Aí para ciclo de oração, para jovens, palestras sobre escatologia. Então, são várias coisas. Você nos convida e nós estaremos aí na sua igreja e você contribui conosco para nos ajudar a fazermos esta obra. Então Nadab e Abiú não poderiam dizer assim: nós não tivemos privilégios, nós não fomos nem convidados para falar com Deus. Eles não podiam dizer isso, porque quando Deus convidou Moisés e os anciãos para falar com ele, ele disse: chame Arão, Nadab e Abiú. Então eles pegaram seus incensários, que fazia parte, né, dos instrumentos de cada sumo sacerdote, pegaram ali os seus próprios incensários, colocaram ali incenso, colocaram fogo e levaram. Não sabemos se o incenso também não era o próprio
né? Mas cremos que sim, que ali só tinha incenso já próprio para ser oferecido, né? Mas a Bíblia só fala sobre o fogo, que era estranho, não fala sobre o incenso, que era estranho, fala sobre o fogo. Então colocaram o fogo, que era aquele incensário. Quem, por exemplo, é da Igreja Católica Romana, né, vê sempre esse incensário lá, né, na mão do sacerdote, né, ou de um coroinha, ou de alguém ali que balança aquele incensário ali, que faz fumaça. Algumas religiões têm isso. Nós não usamos mais isso, é claro. Nós não temos que usar mais isso, não existe isso mais. Nós não vamos ver Paulo, Pedro usando essas coisas, nem Jesus usando isso. Então, veja só, eles pegavam então o incensário, levaram, colocaram incenso, colocaram o fogo, que não era o fogo do altar de bronze, não era o fogo onde Deus acendeu ali, mas pegaram outro fogo, colocaram o incensário e levaram. Esse fogo pode ser uma brasa, né? Pode ser brasa, não necessariamente aquele fogo acendendo. O incensário se colocava mais brasas lá dentro, junto com o incenso, né? Que produzia aquele cheiro suave, aquela fumaça, né? E era levado então lá no altar de incenso e colocado lá aquelas brasas vivas ali com incenso aromático, para ficar sempre ali saindo aquela fumacinha ali, né? Que representa as orações, representa a intercessão. Então, quando eles vão oferecer isso, veja bem, é lá no lugar santo que sai fogo do Senhor e os queima. Não foi aquele incêndio grande, não queimava o Santo dos Santos todo ali, né? Então, por isso que eu estou dizendo que o fogo começou a pegar, e eu creio que eles correram. Quando o fogo começou a pegar neles, eles correram lá para fora. Então, quando Moisés chega, Arão chega ali, eles estão lá perto do altar de bronze, lá fora. Não lá dentro, no lugar santo. E nem no Santo dos Santos. Eles estão lá fora. Então é isso que eu imagino, né? Que eles correram quando o fogo começou a pegar. Então eu creio que esse fogo veio internamente, tá? Os queimou de dentro para fora. Não foi um incêndio grande, porque senão tinha queimado lá as cortinas, né? Tinha queimado o lugar santo lá tudinho. Então veja bem, devemos imaginar direitinho aí, analisar direitinho. Então para mim o fogo pegou dentro deles, queimou de dentro para fora, e eles foram morrer lá fora, correram lá para fora. Então Deus não se deixa escarnecer. As pessoas têm que considerar as coisas de Deus como santas, e Deus então os matou. Então Deus exige santidade, pureza, reverência daqueles que o servem. Então considere as coisas de Deus como santas, considere a posição que você assumiu na igreja, o seu ministério, o trabalho que você faz na igreja como uma coisa santa. Você é professor de EBD, é uma coisa santíssima que você está fazendo. Você está ensinando a palavra de Deus. Então é sua obrigação de estudar a palavra de Deus, orar, jejuar, se preparar para ministrar a sua aula. Não é de qualquer maneira. Por isso que as pessoas perguntam: mas pastor Henrique, eu não sou batizado no Espírito Santo, posso ser professor da EBD? E eu digo logo: não, não pode. Quem não é batizado no Espírito Santo não pode ser professor de EBD. Eu nunca coloquei um professor que não fosse batizado. Sempre exigi que o professor de escola bíblica dominical seja batizado no Espírito Santo. Isso é o mínimo exigido. Se para servir comida tinha que ser batizado no Espírito Santo, conforme aí está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, os diáconos lá tinham que ser cheios do Espírito Santo. Imagine você que vai ensinar a palavra de Deus. Você não teve fé nem para ser batizado no Espírito Santo? Imagine o resto. Então é preciso sim. Você não é batizado? Pois vá orar e ser batizado. Assim que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia todinha em 3 meses. Então já me chamaram para ministrar aula, para dar aula de escola bíblica dominical. Mas eu fui dizer para Deus: eu só aceito se eu for batizado. Eu entrei para dentro do quarto e disse: oh Deus, o Senhor vai me batizar ou vai me matar, mas eu não quero mais viver sem ser batizado no Espírito Santo. Tenho que ser batizado no Espírito Santo. E eu fui batizado no Espírito Santo assim. Então você tem que tomar uma atitude. As coisas de Deus tem que desejar e acreditar. Então você chega diante de Deus, conversa com Deus, toma atitude.
eu quero ser professor, se Deus me chamou realmente para ser professor, então ele confirma isso. Então a primeira coisa é o batismo do Espírito Santo. Veja os crentes na Bíblia, aceitavam Jesus e imediatamente eram batizados do Espírito Santo, era uma necessidade. E quando a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, tenha certeza, pastor Antônio Gilberto sempre dizia isso, toda vez que se fala cheio do Espírito Santo, significa que eram batizados no Espírito Santo e que falavam em línguas. Vamos ver então, tópico 1, os privilégios de Nadab e Abiú. Então nesse tópico nós vamos ver subtópico 1, ascendência levítica, subtópico 2, ascendência arônica, subtópico 3, participantes da glória de Deus. Diz aí no início, não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Então não basta ser filho de pastor, filho de ministro, amigo do pastor, amigo do superintendente da escola bíblica dominical, bom dizimista, bom ofertante. Não basta isso. Tome cuidado, porque tem muita gente pensando que basta isso. Tem muito pastor presidente achando que a igreja é uma hierarquia, ou então um império, um reinado, tem que passar de pai para filho, como se fosse uma empresa. Então tome cuidado com isso. Tem que ser chamado por Deus, tem que ser confirmado por Deus. Estão querendo, na marra, fazer aí um filho, um descendente, um parente, ser na marra um obreiro, um bom pastor. Isso não tem jeito, no reino de Deus não funciona assim, não adianta. Tem que ter chamada de Deus, tem que ter um bom coração, tem que ter uma vida entregue a Deus, aí Deus vai confirmar o ministério. Não pode ser assim igual estão querendo fazer. Nós temos visto pastor colocar até gente para ser pastor sem nem batizar do Espírito Santo a pessoa ser. Não, que ele tem muito dinheiro, não, que ele é muito inteligente, não, que ele sabe falar. Impressionante isso. Não querem nem saber a opinião de Deus. Nem saber querem. São os donos da igreja, proprietários, fazem o que querem. Os calvinistas são inimigos número 1 das manifestações do Espírito Santo. Sabem Bíblia? Muito. Padre também sabe Bíblia. Espírita sabe Bíblia. Olha o estudo bíblico de um espírita, de um padre, do Papa. Olha aí, esses calvinistas. É fácil, gente. Você pega ali a palavra de Deus, vai ver os versículos que combinam com aquilo ali, vai estudar ali, ligar uma coisa com a outra. Você descobre o significado das coisas. Você está pensando que não? Descobre. Pessoas inteligentes. Eu uso muita coisa que eles escrevem. Interessante, é só estudar. Você vai ligar ali um versículo com outro e tal, vai estudando ali. Você descobre muita coisa interessante. Agora, não vá dizer que foi o Espírito Santo que inspirou, que essas pessoas são de Deus, são cheias do Espírito Santo. Não, são não. Não são nem crentes, não são. Não são salvos. São inimigos do Espírito Santo, na verdade. Então, cuidado. E aí vai consagrar a pessoa, vai colocar para ser professor de escola bíblica dominical, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas a pessoa não tem nada de Deus. Nada que confirme o seu ministério. Deus não escolheu. Interessante que todo mundo sabe, menos a liderança. Subtópico 1, então, ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honradas com o sacerdócio divino. Você vê isso lá em Números 3, de 1 a 12. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito, os levitas serão meus, como está em Números 3, 12. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Então a tribo de Levi foi escolhida por Deus naquele episódio lá do bezerro de ouro, quando eles entraram a favor de Moisés e defenderam ali que não poderia haver idolatria. Então Deus os escolhe, os separa para trabalhar para Ele.